Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. O telefone é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e receber mais estudos escritos a respeito da lição, mais subsídios, entre em contato conosco e envio para você gratuitamente. Dê aí um like, um joinha, um gostei aí, se inscreva em nosso canal, para que a gente possa divulgar mais esse trabalho para outras pessoas também. Para receber o material, então você entra em contato comigo pelo WhatsApp, diga eu quero receber material Central Gospel. Eu vou incluir você em um grupo, não é grupo de bate-papo, lá ninguém passa vídeos, áudios, nada disso. Só eu posto lá o material da Escola Bíblica Dominical toda semana, gratuitamente para você. Neste trimestre estamos estudando então nas revistas da Central Gospel com o tema Os Grandes Temas do Fim. O comentarista da Central Gospel deste trimestre é o pastor Joá Caetano. Já estudamos neste trimestre, na lição 1, os sinais do fim dos tempos. Lição 2, a volta do Senhor Jesus. Na lição 3, o arrebatamento. Na lição 4, o tribunal de Cristo. Na lição 5, a grande tribulação. Na lição 6, o anticristo. Na lição 7, as duas testemunhas do final dos tempos. E hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem por título os 144.000 que não se curvarão ao anticristo. E nesta lição nós vamos ver aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, quem serão os 144.000? Tópico 1, subtópico 1, um grupo especial no tempo do fim, como está em Apocalipse 7, 9 e 10. Subtópico 2, comprados dentre os homens, Apocalipse 14, 4. Subtópico 3, todos terão o selo de Deus, Apocalipse 7, de 1 a 8. Subtópico 4, os 144.000 serão protegidos pelo Senhor, Apocalipse 3, 10. Tópico 2, quais serão as atividades dos 144.000? Subtópico 1, pregarão o Evangelho do Reino, Mateus 24, 14. Subtópico 2, confrontarão a trindade satânica. Subtópico 3, seguirão o Cordeiro, Apocalipse 14, 1 e 4. Subtópico 4, manterão integridade e completa santidade. Subtópico 5, louvarão o Cordeiro. Tópico 3, quantas pessoas serão salvas? Só 144.000? Subtópico 1, a salvação é um dom dado por Deus. Subtópico 2, Deus quer que todos sejam salvos. Subtópico 3, Deus já providenciou a salvação para todos. Isaías 12, 2. Então vamos passar aí por todos esses tópicos e subtópicos, estudando esta preciosa lição e muito importante lição. Quando você for evangelizar, se deparar de repente aí, por exemplo, com os testemunhos de Jeová, então você vai poder explicar sobre esses 144.000. Vamos ao texto bíblico básico, que está em Apocalipse 7, 4 a 8 e Apocalipse 14, versículos 1 e 3. Leamos Apocalipse 7, 4 em diante. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Agora Apocalipse 14, 1 e 3. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos,
e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então vamos ver aí que pouca coisa, né, está escrito sobre os 144.000. E existem aí várias interpretações, né? Não existe aí nenhuma afirmação, né, onde está escrito sobre os 144.000, dizendo que eles serão aí os pregadores durante a grande tribulação. Mas se nós estudarmos direitinho e pudermos entender melhor sobre o que vai acontecer, nós podemos perfeitamente considerá-los como os pregadores que pregarão o Evangelho do Reino durante a grande tribulação. Veja bem, não podemos afirmar, mas isso aí é que combina mais com a interpretação bíblica a respeito da época da grande tribulação. Então, além das duas testemunhas, né, que nós estudamos, então nós chegamos a uma conclusão de que os 144.000 poderão ser, então, esses pregadores que pregarão o Evangelho durante a grande tribulação. Não podemos afirmar, mas podemos aí conjecturar. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre a palavra trindade, né? Fala que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo, no batismo de Jesus Cristo, né? Bem simples, bem claro, né? Em outras passagens também nós vamos ver bem claro sobre a trindade, mas não tem a palavra trindade. Então, por exemplo, os testemunhos de Jeová dizem que isso aí é uma heresia. Aí dizem que isso aí é uma doutrina, né, que foi aí estabelecida por Constantino, imperador de Roma. Olha só, né? São coisas terríveis. Mas é normal, não aceita, né? Aí, por exemplo, eles vão dizer que o Espírito Santo é uma força, não é uma pessoa, é uma força ativa. Aí vão dizer que a salvação só para quem é testemunha de Jeová, nega a existência do inferno, né, de fogo. Aí dizem que só 144.000, né, já foram escolhidos, né? E aí são aqueles arrebatados. Agora, os outros testemunhos de Jeová vão herdar a terra. Ou seja, o maior desejo deles é morar na terra. Aí, então é viver durante o milênio aqui, né? E continuar na terra para sempre, vivendo na terra. Então, não tem a esperança de vida eterna com Deus, de morar na Nova Jerusalém, nada disso eles ensinam. Então, para eles, os 144.000 são só os pertencentes aos testemunhos de Jeová e já foram escolhidos, não entra mais nenhum. Então, sobre Jesus, para eles, Jesus não deve ser adorado, não pode ser adorado. Apenas admitem prestar uma homenagem a Jesus. Várias traduções errôneas, né, mudaram muita coisa que tem na palavra de Deus, traduziram de outra forma, mudando o sentido. Já chegaram ao ponto de dizer que Miguel era Jesus, dizem que Jesus é igual a Satanás. Então, são várias heresias, coisas terríveis, né? Vamos ver o texto áureo da lição. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Então veja que a salvação é para todos. Aí quando você vai, por exemplo, lá do calvinismo, eles vão dizer a todos, aí essa palavra todos. Por exemplo, Jesus chegou e a Bíblia diz que pregou o Evangelho a todos na cidade. Será que todos ouviram mesmo? Não, nem todos ouviram. Mas está escrito que todos ouviram. Então esse todos aí não é todos realmente. Se você falar, mas está escrito lá que Deus quer que todos sejam salvos, 1 Timóteo, esse todos aí não é todos. Aí João 3,16 também não é todos, esse todos aí, pode ver aí a palavra no original, não é todos. Agora, quanto a isso, nós podemos citar, já que todos aí quer que sejam todos, então podemos ver então 1 de João capítulo 2, né? E vamos ver aí o versículo 2 que diz, olha, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E aí não tem mais negócio de todos aí, não significa todos, porque esse todos aí é todos mesmo, né?
Então, é o mundo inteiro, as pessoas todas. Então, Deus quer que todos realmente sejam salvos. O sacrifício foi feito por todos, todos mesmo. Então, veja que é importante você estudar para poder, né, evangelizar essas pessoas, conversar com essas pessoas, explicar direitinho as coisas, né? E aqueles que a gente até vê aí sendo convidados para dar palestras em nossas igrejas, que são pessoas antipentecostais, na verdade, são pessoas que fazem chacotas a nosso respeito, né? E aí imitando, fazendo brincadeira com falar em línguas, né? São blasfemadores, mas estão aí pregando nas nossas igrejas, por incrível que pareça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, em qualquer parte. Pode um índio lá no meio do mato, ele olhando lá para a natureza e dizer assim, eu quero conhecer aquele que criou todas essas coisas, Deus vai enviar um missionário para pregar para ele lá. Em qualquer lugar do mundo que a pessoa invocar o nome do Senhor, Deus enviará alguém lá para pregar o evangelho para que ele possa ser salvo. A palavra introdutória diz assim: em nosso estudo utilizaremos a regra de ouro da exegese bíblica, usada pela maioria dos teólogos e especialistas no estudo das Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Seguiremos o contexto exegético das Escrituras e, como é natural na maioria das interpretações do texto sagrado, utilizaremos o método literal. Então existem aí múltiplas maneiras, né, de se interpretar a Bíblia. Então agora o comentarista vai falar para nós que está usando um método aí para chegar a esta conclusão a respeito dos 144 mil. Porque não está escrito, na verdade, por exemplo, que eles vão pregar o Evangelho durante a Grande Tribulação. Eu, por exemplo, creio nisso. Fui ensinado sobre isso, né? E também creio nisso. Aí temos vários teólogos, né? Muitos teólogos mesmo, pentecostais, que acreditam assim. Agora, existem aqueles que poderão dizer, mas não está escrito isso em lugar nenhum da Bíblia. Realmente, não está escrito. Né? Nós podemos apenas aí deduzir, né, conjecturar que eles pregarão o Evangelho durante a Grande Tribulação. Para isso, é claro, tem que ser feito, então, um trabalho de exegese. Você vai analisar tudo, né? Juntar tudo que está escrito a respeito da Grande Tribulação, desse período aí, né? Aí depois do milênio, aí estudando todos os livros que citam alguma coisa a respeito desse período, né? Aí você vai ter que estudar lá o livro de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, né? Aí Mateus. Então são vários livros. Aí nós vamos estudar tudo isso e chegar então a esta conclusão. Mas sempre numa dedução, né, nossa, uma análise nossa, não podemos nunca dizer assim, é certeza realmente isso. Tópico 1. Quem serão os 144 mil? A grande tribulação ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Portanto, este grupo não será esposa do Cordeiro. Esta doutrina está claramente firmada na Bíblia. Estudos bíblicos revelam que se trata de uma indicação literal. 12 mil pessoas de cada uma das 12 tribos de Israel, perfazendo um total de 144 mil indivíduos. Apocalipse 7, 5, 8. Todos de nacionalidade judaica, de acordo com o que João ouviu e, logo a seguir, viu nas revelações do Apocalipse. Aí já entra a nossa interpretação bíblica, né, nosso conhecimento bíblico sobre o período da Grande Tribulação. Para nós, a Grande Tribulação só terá o seu início após o arrebatamento da igreja. Então, primeiro, a igreja é arrebatada. Então, nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, vamos morar na Nova Jerusalém e teremos aí corpos transformados, né? Corpos agora serão celestiais, corpos imateriais, corpos celestiais, corpos eternos. Agora, enquanto no céu está acontecendo, então, ali o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro,
Aí na terra está acontecendo a grande tribulação. E a Bíblia nos afirma que aqueles que morrerem até aí, no final da grande tribulação, então é a primeira ressurreição. Então, literalmente, nós vamos ver escrito aí sobre esses 144 mil, nós vamos ver que eles recebem o selo. E aí está bem claro de onde eles vêm, que povo eles são. Eles são judeus, vêm do povo judeu. E são escolhidos dentre as tribos de Israel. E aí dentro desse assunto das tribos aí existe um ensino, né, para mostrar aí por quê. Que, por exemplo, tem a tribo aí de José, porque está incluída aí a tribo de Levi, né? Porque a tribo de Levi antes não era contada, porque é a tribo do sacerdócio, né? Foi escolhida por Deus. Mas agora é contada, porque não existe mais, né, o templo, nem tabernáculo, né? Agora não existe aquele serviço levítico mais. Vamos ver também a tribo aí, entre a tribo de José, que antes estava dividida, né? Dos dois filhos aí de José, mas agora entra aí o nome de José. Então nós vamos ver que a configuração das tribos, né, passa a ser novamente segundo os filhos de Jacó. E isso já é um outro estudo, né, que é demorado e não cabe aqui. Então, em resumo, podemos dizer aí que Dan e Efraim, né, foram aí as tribos onde a idolatria imperou em Israel, onde também Jeroboão colocou aqueles bezerros de ouro lá, principalmente aí. Então houve uma maldição sobre essas duas tribos, né? Então entra aí o nome de José, uma maldição que está em Deuteronômio 29 e 20, fala que Deus apagará o nome desses que insistiram na idolatria, né? Adotaram outro Deus, e aí por isso mesmo está apagado aí o nome de Dan, da relação aí dos 144 mil testemunhas, né, escolhidos dentre as 12 tribos de Israel. Então essa idolatria vem aí dos bezerros que Jeroboão colocou, tanto em Dan quanto em Efraim. Mas isso aí, então existem vários estudos, né, sobre essa situação, porque então faltaram aí o nome de Dan e de Efraim. Tópico 1, subtópico 1, um grupo especial no tempo do fim, Apocalipse 7, 9 e 10. Na metade da grande tribulação, o anticristo promoverá uma perseguição mundial intensa, cruel e terrível contra os judeus. As promessas de paz, segurança e grande prosperidade, anunciadas publicamente pelo anticristo, não acontecerão. Ele dirá que os judeus são os culpados de tudo de errado que está acontecendo. Ele ordenará a perseguição, prisão e morte de todos os judeus. Observe o dragão perseguindo o restante da descendência, judeus, da mulher, Israel, durante o tempo tribulacional. Apocalipse 12, 17. Pressionados pela perseguição, os judeus buscarão ao Senhor e muitos serão salvos. 2 Coríntios 3, 14. Veja bem, no primeiro período de paz da grande tribulação, haverá um acordo, uma aliança entre o anticristo e os judeus, porque eles pensam que o anticristo é o Cristo, o Messias. Então eles têm um acordo. Aí na metade da grande tribulação, o anticristo faz uma imagem, coloca no templo. Existirá um templo durante a grande tribulação. Então ele faz uma imagem, quer que todos adorem essa imagem. Então os judeus perceberão que ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Está trazendo idolatria. Então romperão esta aliança com o anticristo. E aí começará a haver então uma guerra entre os judeus e o anticristo. Então vai separar o mundo em dois grupos, aqueles que são a favor dos judeus e aqueles que são a favor do anticristo. Então o anticristo, com seus exércitos, batalhará para destruir totalmente o povo judeu, varrer o povo judeu da terra. Como fez Hitler, por exemplo, né? Então, o anticristo vai também fazer isso. E realmente, quase todos os judeus serão mortos. Mas a Bíblia diz que o remanescente será salvo. Então, os últimos judeus que restarem, o que diz a palavra de Deus? Será derramado sobre eles um espírito, né, de súplica, de clamor. Eles vão clamar: cadê o Messias? Nós vamos morrer todos.
está todo mundo morrendo, o povo judeu vai ser totalmente destruído, vão clamar a Deus. Então, nesta hora é que Jesus vem sobre o Monte das Oliveiras e eles agora vão ver aquele a quem traspassaram, né? E agora eles vão crer que Jesus é o Messias, né? Jesus vai aparecer ali. Então eles vão crer, vão se lembrar de quantas vezes ouviram falar de Jesus, mas não creram. E Jesus havia dito: olha, aquele que vier em seu próprio nome, vocês vão receber. Aquele que vem em nome de Deus, vocês não receberam, né? Porque está escrito em João: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então, nesse momento, eles vão crer, serão salvos. E agora, aí Jesus vai governar sobre eles, sobre todo mundo, durante 1000 anos. Tópico 1, tópico 2. Comprados dentre os homens. Apocalipse 14, 4. Os 144.000 serão comprados. A expressão comprados nesse texto tem o sentido de redenção, salvação, resgate. Observe que este grupo, todos pertencentes às tribos de Israel, Apocalipse 5, 9, estará na terra e será resgatado dentre os homens. Serão homens e mulheres escolhidos e comprados pelo Senhor para uma missão especial no tempo do fim. Eles terão um papel muito especial durante o período da grande tribulação em Israel e no mundo inteiro. Homens e mulheres aí é por conta do comentarista, né? Não está escrito na Bíblia se serão homens e mulheres, né? Só está escrito que serão 144.000 selados, né? Das 12 tribos de Israel. Então fala que são comprados, indicando a redenção. Comprados o quê? Pelo sangue de Jesus, né? Então são pessoas escolhidas ali e pessoas íntegras. Nós vamos ver que estes 144.000 não se prostituíram, ou seja, não participaram de nenhuma religião idólatra. Então eram pessoas puras, pessoas que se dedicavam a Deus, que buscavam a Deus. Então eles serão selados, serão agora escolhidos, selados por quê? Porque na grande tribulação o Espírito Santo já levou a igreja até Jesus, então não está presente aí com... Agora esses 144.000 são selados, né? Então são marcados, literalmente terão uma marca indicando que são escolhidos por Deus. Então cremos que será uma marca literal, né, que está dizendo que serão selados, mas pode ser que serão selados, indica que terão o Espírito Santo. E daí já vem uma interpretação para nós: se são selados com o Espírito Santo, então pregarão o Evangelho cheios do Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 3, todos terão o selo de Deus, Apocalipse 7, 1 a 8. Os mistérios apocalípticos foram sendo revelados a João, que, em dado momento, teve a visão de 5 anjos, 4 posicionados nos 4 extremos ou termos da terra, retendo os ventos, enquanto o 5º anunciava que eles haviam recebido ordens para assinalar com o selo de Deus 144.000 pessoas das tribos de Israel, todos servos de Deus. Observe que, em plena apostasia, com as trevas cobrindo a terra e as nações, este grupo santo, consagrado e separado, servirá ao Senhor Todo-Poderoso. Salmos 100, versículo 2, Ezequiel 9, 4. Com a marca do selo, eles dirão à humanidade que todos são identificados com Deus e com o Cordeiro. 1 de Pedro 2, 9, Romanos 1, 16. Então, o que está escrito aqui, eles serão assinalados, né? Então, terão um sinal, serão marcados. Então, pode ser que tenha um sinal externo e pode ser também um sinal interno. No mundo espiritual se enxerga o que está interno, né? No mundo humano, natural, né? Material, se enxerga o que é externo. Então vemos que são pessoas consagradas a Deus, pessoas que temem a Deus, que adoram a Deus, pessoas tementes a Deus. Então eles são escolhidos porque são pessoas íntegras e pessoas que desejavam realmente conhecer a Deus, servir a Deus. Estavam dispostos a dar as suas vidas, então, para que Deus fosse conhecido, revelado a todos. Veja que é um período dificílimo, de grande perseguição, muita morte. Todos aqueles que quiserem seguir a Deus
serão combatidos, serão perseguidos até a morte. Então o método deles aí será serem degolados. Então mesmo assim esses 144 mil valentes, corajosos, dispostos a fazer ainda a obra de Deus, serão então escolhidos, capacitados para fazer essa obra, assim cremos. Tópico 1. Subtópico 4, os 144 mil serão protegidos pelo Senhor. Apocalipse 3,10. Todas as pessoas que servirem ao anticristo serão assinaladas com a marca da besta. Este sinal na testa ou na mão direita não garantirá, em circunstância alguma, qualquer benefício, assistência ou provisão. Pelo contrário, todos os que tiverem a marca da besta serão alvos da ira de Deus, que se manifestará fortemente em toda a terra durante a grande tribulação. Nesse tempo de dores de parto, o povo de Israel passará pelo processo de purificação, no qual vivenciará sofrimentos terríveis, cumprindo-se assim a profecia da angústia de Jacó. Jeremias 37. Então veja, todos os que seguirem, que servirem ao anticristo, receberão a marca de identificação. Então, materialmente, serão os mais beneficiados de toda a terra. Poderão comprar, poderão andar por toda parte, livres, não serão perseguidos, viverão relativamente bem. Agora, no reino espiritual é exatamente o contrário. Todos os que aceitarem a marca da besta perderão automaticamente a salvação. Então, a ira de Deus é que será derramada sobre eles. Então, para ser salvo, não poderá, então, a pessoa aceitar a marca do anticristo. Senão, automaticamente aceitou a marca, perdeu a salvação. É o que está registrado, está escrito na palavra de Deus. Apocalipse 20, versículo 4 diz: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja que se receber o sinal, perde a salvação. Então nesse período, além de haver a guerra, além do anticristo estar matando os judeus, ainda acontecerão os juízos de Deus sobre todos aqueles que aceitarem a marca da besta. Tópico 2. Quais serão as atividades dos 144 mil? Este grupo especial exercerá um papel muito importante no panorama profético dos últimos dias. Como temos visto, todos serão judeus e desenvolverão missões em todo Israel e em outras nações. Após o arrebatamento da igreja, terá início a dispensação do reino, a última no plano de Deus para a humanidade. Este será o tempo em que o Senhor lidará com os judeus, que passarão por um processo de purificação até alcançar a restauração. Zacarias 13:1. Então veja, um grupo especial formado de judeus, 144 mil, e aí diz que eles seguirão o Cordeiro por toda parte. Não está escrito que serão pregadores do Evangelho, mas é uma dedução teológica da maioria dos teólogos, que entende assim que serão os pregadores do Evangelho do Reino. Veja bem, Jesus pregou o Evangelho do Reino. A igreja prega o Evangelho da graça. Agora, durante o milênio, ainda haverá o Evangelho eterno, Lá tem um anjo proclamando o Evangelho eterno. Veja, por que Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino falando do reino de Jesus, do governo de Jesus sobre a terra. Então, a próxima etapa depois da grande tribulação, o que é? O reino de Jesus, 1000 anos governando a terra. Por que durante o milênio não é proclamado mais o Evangelho do Reino, mas sim o Evangelho eterno? Porque após o milênio só resta a eternidade. Ou lago de fogo e enxofre, ou nova terra, novos céus. Por que Jesus pregava o Evangelho do Reino? Porque ele veio para reinar. Os judeus é que não o receberam. Aí você fala, mas existe mais de um Evangelho? Paulo disse, se alguém pregar outro Evangelho, anátema, não sei. Não, Paulo está falando de um Evangelho que não tem Jesus como Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como Salvador, que não considera a obra de Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, se tiver outro Evangelho que não tenha isso, então esse é um Evangelho falso e errado.
Agora o evangelho que nós estamos falando, o evangelho do reino de Deus, é Jesus Cristo como rei, é o Salvador, ele também é rei. Evangelho eterno fala então do governo de Jesus durante 1000 anos e após isso a eternidade. Então, depois tem o juízo final, né? Lançados do lago de fogo, enxofre os ímpios e vão morar na nova terra, no novo céu, aqueles que não seguiram Satanás nessa última batalha no final do milênio que vai ter. Agora, o evangelho da graça é o que? É essencialmente cristocêntrico, né? Todo o evangelho que pregamos hoje da graça fala de Jesus Cristo morrendo por nós na cruz para nos salvar. Então, o certo é que durante a grande tribulação, os judeus sofrerão muito, serão quase que totalmente extintos. Então, aqueles que sobrarem de toda essa guerra, dos juízos de Deus derramados sobre eles, esses aí são os remanescentes citados em Isaías e citados por Paulo, remanescente que será salvo. Então, esses aí estarão numa angústia tão grande que clamarão, né? Aí Deus ajudará nisso, derramará sobre eles aí o espírito, então, de clamor, de súplica, né? Então eles vão gritar, eles vão urrar mesmo de dor, de sofrimentos, pensando já que vão ser exterminados totalmente. Vão clamar a Deus e Deus vai responder enviando Jesus Cristo. E eles verão então Jesus, crerão e serão salvos. Eles conseguirão então fugir de Jerusalém, que estará toda cercada pelos exércitos inimigos, né? E eles vão fugir por aquele vale que vai ser aberto ali, já existe a falha geológica ali. Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras e por ali eles fugirão, escaparão de morrerem na perseguição do anticristo. Dali Jesus vai ao Armagedon, derrota os exércitos do anticristo, lança, né, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Satanás é preso, né, por 1000 anos e Jesus vai governar na terra sobre 1000 anos. Tópico 2. Tópico 1. Pregarão o evangelho do reino. Mateus 24:14. Os 144.000 serão os embaixadores enviados pelo Senhor para proclamar o evangelho do reino de Deus, juntamente com as 2 testemunhas que surgirão no início da grande tribulação, segunda etapa, Apocalipse 1:3-12. Eles anunciarão o que virá sobre toda a terra. Haverá um governo de paz, segurança e salvação para todos os que aceitarem o Rei, o verdadeiro Messias, que virá para redimir o povo escolhido e pessoas de diferentes povos, línguas e nações. Apocalipse 11:15. Eles anunciarão que o reino vindouro será universal, de adoração ao Deus verdadeiro, Daniel 7:14, e terá a glória e a autoridade divinas com pleno acesso para todos. Então veja que novamente nós estamos falando daquilo que nós entendemos, como nós compreendemos aí esses 144.000, como aqueles que vão pregar o evangelho durante a grande tribulação, né? Isso aí nós cremos que é no final, então, da metade da grande tribulação para o final. Também as 2 testemunhas, eu creio que só pregarão ali no finalzinho desse primeiro período de 3 anos e meio, e vão pregar também durante a grande tribulação, tempo de guerras, de juízos, né? Então, para mim, todos esses aí estarão pregando o evangelho. Agora, podemos provar biblicamente, está escrito que os 144.000 vão pregar o evangelho? Não, não está escrito. Então, se eles vão pregar falando o quê? Do reinado de Jesus Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Então, o reinado de paz, né? Um reinado aí perfeito de Jesus sobre a terra. Então não haverá aí corrupção, não haverá mentira, engano. Então o mundo vai saber o que é realmente um administrador, o que é realmente um líder, que é fiel, que é íntegro, né? Que não se deixa vender, que não se vende nem se deixa ser comprado, né? Então nós vamos ver como será o governo do próprio Jesus Cristo sobre a terra. Claro que nós estaremos lá na Nova Jerusalém, né, assistindo de lá. Se Jesus precisar nos usar, estaremos à disposição. Mas, se nós entendemos um pouquinho do reino espiritual, não sei se nós seremos usados em alguma coisa para isso. Tópico 2, subtópico 2, confrontarão a trindade satânica. As batalhas, guerras e conflitos na história
Começaram após a queda do homem no jardim do Éden e seguirão até que as duas últimas batalhas ocorram no tempo do fim. A penúltima será a guerra universal do Armagedon, quando serão derrotados o anticristo e o falso profeta. A última batalha, descrita em Apocalipse 20, 7 a 10, acontecerá no Oriente Médio, onde tudo começou e onde tudo terminará. Os 144.000 enfrentarão o diabo, o anticristo, o falso profeta, os exércitos da besta e todos os ímpios assinalados com seu número. Será um choque de poderes intenso e constante, no qual milhares morrerão. O império da besta, infestado por demônios, será duramente confrontado com a mensagem poderosa dos 144.000, que profetizarão o fim daquele reino de trevas. Com eles, as duas testemunhas enfrentarão a trindade satânica e sofrerão terríveis ataques. Apocalipse 11, 5 e 6. Então veja bem, falem sobre duas grandes batalhas, né? Primeiro, o Armagedon, e a última batalha no final do milênio, né? Que é lá a batalha chamada Gog e Magog. Essa é a última guerra, lá no final do milênio, que não foi mencionada aí, mas acontece lá, com Satanás sendo solto e arrebanhando a multidão para combater Jesus e o seu governo. Imagine, no final do milênio, né? Agora, durante a grande tribulação, como nós entendemos, não está escrito isso literalmente, né? Entendemos que os 144.000 estarão pregando, então, o Evangelho, estarão confrontando, né, o anticristo e seus seguidores, pregando o Evangelho do Reino, falando, então, a respeito do reino de Jesus Cristo, que virá, será o milênio. Então, pregarão em confronto, falando que o anticristo é o anticristo, que não representa Deus, e falando da vinda de Jesus Cristo, né? Que ele virá, então, no final desse período, para governar sobre a terra durante 1000 anos. Por isso, esses judeus aí, que no final aí, os remanescentes serão salvos, por quê? Porque ouviram a pregação desses 144.000. Esses 144.000, muito provavelmente, são judeus íntegros que esperavam o Messias e que ouviram a pregação das duas testemunhas. As duas testemunhas darão testemunho de Deus, do poder de Deus. Então, muito provavelmente, esses 144.000 serão convertidos devido a esse testemunho. Então, serão selados aí com o Espírito Santo para pregarem o Evangelho. Assim entendemos. Pode não ser isso, não existe nada comprovando que os 144.000 serão pregadores da palavra de Deus durante a grande tribulação. Tópico 2, subtópico 3, seguirão o Cordeiro. Apocalipse 14, 1 e 4. Os 144.000 seguirão o Cordeiro para onde quer que vá. Eles serão devotados e perseverantes em plena apostasia. João 1, 29, Apocalipse 5, 6 a 9. As palavras do Cordeiro estarão bem-vindas no coração de cada um dos 144.000. Apocalipse 2:10, que cumprirão com fidelidade a missão que receberam do Senhor. Eles estarão totalmente submissos à sua vontade, disponíveis para estar onde eles estiverem. Lucas 5:28. Bom, veja, Jesus só se manifestará no finalzinho da grande tribulação, quando ele desce no Monte das Oliveiras e vai lá no Armagedon destruir os exércitos inimigos. Então, os 144.000 seguirão o Cordeiro para onde ele for, então só a partir daí. Veja só. Então, muito provavelmente eles estarão no final da grande tribulação, né, aí assinalados, mas ainda não estarão seguindo Jesus por toda parte, só depois que Jesus descer, então, no Monte das Oliveiras. Então, eles participarão, muito provavelmente, do início do milênio também, e quem sabe, do milênio inteiro. Tópico 2, subtópico 4, manterão integridade e completa santidade. A condição espiritual do mundo, dominado pelo anticristo e pelas hostes diabólicas, será de trevas em todos os lugares. Profanação, impureza, sacrilégio, corrupção e imoralidade generalizada serão as marcas da humanidade durante o governo ditatorial do anticristo. Muitas pessoas blasfemarão de Deus devido ao rigor das pragas que se manifestarão nesses dias. Entretanto, não haverá arrependimento. Apocalipse 8, 21. Assim, a atividade deste grupo, no final dos tempos, causará um impacto fortíssimo no planeta.
Sua integridade será visível, pública e conhecida por todos. Na contramão de toda a conjuntura estabelecida, os 144.000 serão santos para Deus. Apocalipse 14:5. Então veja que esses 144.000 não se contaminarão com nenhum tipo de religião, de idolatria, de apostasia, de homossexualismo, de prostituição, né? Então serão santos, separados para Deus, serão pessoas íntegras. E veja que num período de pior devassidão que existirá na Terra. Se hoje já está do jeito que está, imagine nesta época, com o anticristo governando, onde tudo será permitido, tudo será apoiado, tudo até financiado. Então Deus nunca deixou de ter testemunha na Terra, nunca deixou de ter um povo escolhido por Ele na Terra para representá-lo. E aí os 144.000 que estarão representando Deus nesse período aí de trevas. Tópico 2, subtópico 5. Louvarão o Cordeiro. No cumprimento da missão recebida do Senhor, 144.000 louvarão a Deus e ao Cordeiro com um cântico novo. Eles serão alvos da perseguição implacável do anticristo e das tropas infernais. Em plena guerra, eles entoarão hinos de louvor ao Eterno. As maiores e mais expressivas vitórias do povo de Deus foram conquistadas e celebradas com cânticos de louvor e adoração. Êxodo 15, 1-19. Então veja que dentre o trabalho que os 144.000 farão, está aí um louvor a Deus, e louvarão ao Senhor Jesus Cristo, né? E cremos que no templo que será aí reconstruído, que terá durante o milênio, eles estarão ali louvando ao Senhor. E veja que esse cântico que eles entoam, só eles aprenderam esse cântico, só eles cantam esse cântico. Nem os anjos aprenderam esse cântico, nem eles sabiam esse cântico. Tópico 3. Quantas pessoas serão salvas? Só 144.000? É inteiramente inconcebível imaginar que o Cordeiro Santo de Deus tenha morrido para salvar apenas 144.000 pessoas. Deus é justo e seu caminho é perfeito. Ele jamais franquearia a salvação somente a um grupo limitado. Então veja bem, essa ideia de Deus limitar um grupo para ser salvo não pertence só aos testemunhos de Jeová, que falaram aí que só 144.000 que serão arrebatados, salvos, se já forem escolhidos e não tem mais vaga para ninguém. Os outros morarão na terra. Veja bem, não só esse grupo, os calvinistas, por exemplo. Para eles também, Deus escolheu um grupo para ser salvo e o resto vai tudo para o inferno. Olha, essa ideia é uma ideia de seitas. A Igreja Católica Romana, para ser salvo, só se pertencer à Igreja Católica Romana, né? Se não estiver lá, não está salvo. E assim existem várias seitas. Se a pessoa não estiver lá dentro, não é salva. Então veja um pensamento errôneo, né? Então nós pentecostais temos que tomar todo cuidado, porque já temos por aí alguns pastores que começam a dizer, se não estiver aqui na nossa denominação, não está salvo. Cuidado com isso, isso é a mesma ideia das seitas. Cuidado, porque isso aí pode ir crescendo, crescendo. Daqui a pouco vocês acharem mesmo que é só quem estiver na sua igreja. Isso é uma ideia satânica, sempre. Um grupo só é salvo. Não, Jesus morreu por todos, para que todos sejam salvos. E a igreja é formada por todos os salvos do mundo inteiro, não importa a denominação. Tópico 3, subtópico 1. A salvação é um dom dado por Deus. O pecado separou o homem de Deus e o condenou à morte e perdição eternas. O apóstolo Paulo foi assertivo ao afirmar que o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, que é outorgada à humanidade por meio do sacrifício expiatório de Cristo, como está em Romanos 6:23. Deus é o autor da salvação e decidiu dá-la a todos, seja homem ou mulher, por meio do seu Filho. João 3:36, Apocalipse 12:10. Então o pecado entrou no mundo através de Adão, e através disso veio a morte, e reinou sobre todos. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, Romanos 3:23. Aí o salário do pecado é a morte, separação total de Deus,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aí Romanos 6:23. Então veja só, todos estavam debaixo da mesma condenação. Então Deus usou de misericórdia para com todos, encerrou todos debaixo do pecado. Jesus veio, pegou os pecados de todos nós, levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz. Todo aquele que ouvir a pregação do Evangelho e crê é salvo. Então veja que isso é o quê? Um dom de Deus, uma dádiva, né? Deus ofereceu sem merecimento algum. Jesus é que fez tudo para que nós pudéssemos ser salvos. Nós só precisamos acreditar nisso. Pronto, estamos salvos. Então, novamente, falamos aí Efésios 1:13, olha, estamos em Cristo, ou seja, estamos salvos. Desde quando? Desde que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Tendo crido na pregação desse Evangelho, recebemos o selo do Espírito Santo, estamos salvos. Então, ouviu, creu, pronto, está salvo. Este é o Evangelho da Graça. Tópico 3, subtópico 2, Deus quer que todos sejam salvos. A vontade maior, suprema e amorosa de Deus é a salvação de toda a humanidade. 1 Timóteo 2:4, Tito 2:11, 2 de Pedro 3:9. Ele não deseja a perdição de ninguém, por isso providenciou a salvação para todos. O Senhor enviou seu único Filho para salvar toda e qualquer pessoa, onde estiver e como estiver, mesmo aquelas que, aos olhos humanos, sejam causa perdida. Lucas 19:10. Então veja o que diz a palavra de Deus. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele diz, não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Então ele veio para salvar a todos, inclusive aquele que nós olhamos e falamos assim, não tem mais jeito, esse aí está perdido mesmo, não tem mais jeito para ele. Não, não existe isso. Enquanto a pessoa está viva, existe chance de ser salva. Por isso mesmo nós não podemos condenar ninguém à morte e nem podemos também falar que alguém, por pior que seja, né? Você olha aí, qual a pior pessoa que você acha que existe hoje? Não pense que ela não possa ser salva. De repente ela pode ouvir o Evangelho e crer e ser salva. Por isso a nossa função é pregar o Evangelho a todos, indistintamente. Não vá você dizer, esse aqui não vou pregar não porque não tem jeito. Esse aqui não vou pregar não porque ele é rico. Não vou pregar isso aqui não porque ele é um político famoso. Não existe isso. Salvação é para todos. A pessoa ouve, se converte e muda de vida completamente. Já pensou se a salvação fosse só para esses 144 mil? Para que Jesus ia dizer, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura? Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Olha, para que ir pregar o Evangelho por toda parte se só 144 mil seriam salvos? Então completou o número, pronto, acabou, não precisa pregar mais. É um absurdo isso, né? São coisas assim que as pessoas, só uma pessoa mesmo cega totalmente, né? Enganada por uma seita, acredita. Como é herdar a terra, morar na terra para sempre, se a terra vai ser totalmente queimada e destruída? Então veja, como é que as pessoas são enganadas totalmente. Tópico 3, subtópico 3. Deus já providenciou a salvação para todos. Isaías 12:2. Não há nada mais belo, singular e inclusivo quanto a forma de Deus olhar para a humanidade. Ele não age fazendo acepção de pessoas. Atos 10:34. Ao contrário, ele estabeleceu um plano ilimitado para, por intermédio do seu infinito amor, a todos alcançar. João 3:16. Restringir a salvação ao número de 144 mil pessoas é um contrassenso, além de ser uma forma muito limitada e pequena de pensar. A Bíblia apresenta o amor de Deus como algo absolutamente abrangente e universal em seu desejo de a todos coroar com o incomparável prêmio da redenção em Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:3-4, 1 de João 4:9-10. Então, se nós olharmos aí claramente, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E aí temos muitas referências bíblicas afirmando isso. No caso, então, dos testemunhos de Jeová, acredito que 144 mil serão arrebatados e que os outros testemunhos de Jeová reinarão, então, aí durante o resto da vida na terra, estarão aí na terra. Estarão salvos dessa maneira, morando na terra. Mas nós sabemos que Jesus vem em breve buscar a igreja, essa igreja será arrebatada para morar na Nova Jerusalém. Depois, os outros povos
né, que forem salvos, só os que forem salvos, eles estarão na nova terra e novos céus, não mais nessa terra. Então esta é a vida eterna. Então veja só, para que uma cidade do tamanho da Nova Jerusalém para morar apenas 144 mil? Se cabe toda a população da terra lá, por que uma cidade desse tamanho? Então, são coisas assim que as pessoas têm que analisar, as pessoas têm que ter um pouquinho de inteligência, né? E não pode fazer parte de uma seita que acredita que, então, só um número limitado de pessoas é que serão arrebatadas, né? Que morarão na Nova Jerusalém e os outros vão morar na terra. Então, tem que ter um pouquinho de senso aí, de inteligência, ler a Bíblia ali, a Bíblia é legítima, não ficar lendo uma Bíblia falsa. Eu estou colocando os estudos escritos aí, bastante coisa sobre, por exemplo, essa seita Testemunho de Jeová. Então você lê lá, tem bastante coisa, como é que foi fundada, né? As profecias falsas, o que eles creem. Então tem lá um resumo que foi estudado na revista da Escola Bíblica Dominical sobre seitas e heresias. Então você acompanhe lá, e lá tem um material bom para você aprender sobre eles. Conclusão, 144 mil corresponde a um grupo muito importante, uma vez que são mencionados por pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, Apocalipse 7:4, 14:1 e 3. No entanto, quando nos deparamos com o papel que desempenharão na história e especificamente no final da história do povo de Israel, esta importância ganha proporções gigantescas. Eles aparecerão no período pós-arrebatamento da igreja, um momento de predomínio do anticristo e absoluto caos espiritual, político e social da humanidade. A missão desse grupo completo e fechado é, em primeiro lugar, anunciar o evangelho do reino. No entanto, os 144 mil também farão oposição ao anticristo e denunciarão suas práticas diabólicas, de engano e mentiras, sem importarem-se com as severas implicações desse ato. Atos 20 e 24. Então, no estudo exegético, né, da toda a Bíblia, compreendendo bastante coisa sobre aí a pregação do Evangelho, sobre salvação, então nós vamos chegar a esta conclusão de que esses 144 mil então, poderão ser pregadores do Evangelho durante a grande tribulação. Não existe afirmação nenhuma, não podemos afirmar categoricamente que está escrito isso na Bíblia, porque não está. Então nós deduzimos isto estudando aí a salvação das pessoas durante o período da grande tribulação. Então esses 144 mil têm grande importância porque estão citados na palavra de Deus. Se nós olharmos também no Antigo Testamento, no livro de Daniel, de Ezequiel, vamos encontrar alguma relação com eles, além do que está escrito em Apocalipse. E então Apocalipse 7, né, que é o capítulo que fala sobre eles. Então é de importância porque está escrito na palavra de Deus e são citados aí por 3 vezes dentro do livro do Apocalipse. Então cremos que eles farão parte, né, da última parte ali da grande tribulação, chamado exatamente grande tribulação, e creio também que eles farão parte do milênio, porque seguirão o Cordeiro por onde ele for e estarão entoando cânticos de louvor, então, também ao Senhor. Então, cremos que eles poderão fazer parte desse período também do milênio. Se realmente pregarão o Evangelho, então estarão em confronto com o anticristo, pregando que o anticristo é o anticristo, trabalha para Satanás, né? E pregando a respeito da vinda de Jesus para governar o mundo durante 1000 anos. Essa será essencialmente a pregação deles durante então esse último período da grande tribulação. Nós vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu por nós na cruz e levou tudo que nos era contrário, todas as nossas maldições, pecados, doença, enfermidade, todo o mal que estava sobre nós e que veio sobre nós devido ao pecado. Então, se você crer que Jesus morreu naquela cruz e que ele ressuscitou, você é salvo agora. Abra o seu coração para Deus, se entregue totalmente a Deus agora e o Espírito Santo virá e te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Você agora pede perdão a Deus e recebe o Espírito Santo. Você recebe agora a salvação, começa uma vida nova com Deus.
Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você será curado, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, toca nessas vidas agora. Vem com convencimento, Senhor. Ah, que grande alegria no céu por uma vida, por uma alma que se arrepende, pede perdão, se converte ao Senhor. Em nome de Jesus, receba agora o perdão, receba o Espírito Santo. Comece agora uma vida nova com Deus. Ele vai te garantir a salvação. Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar de todo mal. Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida. Entregue-se totalmente ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, vem sobre essas vidas que estão doentes, estão enfermos agora. Em nome de Jesus, solta essas vidas, todo mal, toda doença vai saindo em nome de Jesus. Toca, Senhor Jesus, toca neles agora. Glória a Deus, aleluia. Toca, Senhor, cura todas as doenças, todas as enfermidades. Senhor, retira do Brasil, Senhor, essas doenças terríveis, essas pandemias, retira, Senhor, essas viroses. Oh, Senhor, em nome de Jesus, afasta a dengue, Senhor, do nosso país. Afasta, Senhor, o Covid-19. Afasta, Senhor, chikungunya. Todas essas doenças, Senhor, que têm surgido, que têm atacado as pessoas, que têm levado muitas pessoas à morte. Livra, Senhor. Olha, Senhor, para o Rio Grande do Sul, toda essa tragédia que ali aconteceu. Tem misericórdia deles. Perdoa, Senhor. Tantos vivendo da idolatria, no espiritismo, tantos na glutonaria, muita carne, muita bebida. Ó Senhor, tem misericórdia deles, ajuda-os a se encontrarem contigo. Aproveita essa porta aberta, Senhor, e entra ali, salvando milhões. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, amém? Glória a Deus, aleluia. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e receber mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, o telefone está aí, 99991520454. Eu envio para você gratuitamente. Vou colocar você num grupo para receber toda semana também gratuitamente. Não é grupo de bate-papo, só eu posto lá. Todo esse material é gratuito mesmo, não precisa pagar nada. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, Caixa Econômica, está aí Bradesco, está aí Banco Brasil o nome da minha esposa, é Ana Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, 331-957-816-20. Então envie qualquer quantia para nos ajudar. Meu nome é Luiz Henrique de Almeida Silva. Eu não sou pastor de igreja, não dirijo igreja, também não sou aposentado, preciso da sua ajuda. Então, qualquer quantia que você enviar é bem-vinda. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.